Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns métodos diferentes no Arduino que eu vejo muito pouca gente falando. O que acontece? Eu precisei montar um elevador para um trabalho da faculdade. Só que chegando lá, o colega de turma pegou e me perguntou: Felipe, meu código não funciona, meu código fica sempre parado num só lugar. Como você dá uma olhada e me dá uma ajudada? Como vocês sabem, eu sempre tento ajudar todo mundo, né? Então o código dele era mais ou menos isso aqui. Se você tem o mínimo de noção de programação, você vai ver que isso aqui nunca vai sair desse while. E era justamente isso que ele estava fazendo. Ele lia um pino, depois passava-se para um while, onde se o pino fosse 1, o motor ficava ligado para sempre. Com isso o código dele ficava parado nesse momento, nesse motor ligado para sempre, e não acontecia mais nada. Aí é que mora um grande macete para o Arduino, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora, e não só como o Arduino, para qualquer outra plataforma de sistemas embarcados. E o interessante é que o que eu queria mostrar para vocês aqui funciona não só para Arduino, como também para qualquer outra plataforma de circuito embarcado. Você consegue ficar fazendo a leitura de um pino dentro da função while, e era justamente nisso que ele estava errando. O grande erro dele aqui é que ele está fazendo a leitura do pino, depois, quando o pino é 1, ele fica sempre com esse motor ligado. Ok, isso aqui nunca iria funcionar. Qual é a forma certa de você fazer isso em sistemas embarcados? A forma certa de fazer isso é dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Da forma certa de se fazer isso, você coloca dentro do while a leitura do digital read. Antes eu não peguei e não escrevi isso aqui, mas vamos assumir que aqui a gente está dando um digital write 1, ou a gente está fazendo um analog write para mandar um PWM para o motor. Quando você escreve dessa forma, o que acontece? O while ele vai executar. Se o nosso pino tiver 1, ele vai mandar para o nosso motor. Nosso motor ligou. Depois que ele ligou o motor, ele vai voltar para o início e vai fazer a leitura do pino. O pino ainda é 1. Se o pino ainda for 1, o motor vai estar ligado ainda. Se o motor não for 1, ele joga aqui para baixo. E aqui para baixo você pode colocar um else para desligar o motor. Isso é muito interessante. Mas por que isso é muito interessante? Porque outra abordagem que você pode assumir aqui é fazer isso com interrupções. Só que às vezes o seu sistema não tem muita interrupção, o seu sistema não pode colocar uma interrupção em outro lugar, já está com todas as interrupções sendo utilizadas. E com isso, você consegue verificar esse pino aqui. Qual era o caso do trabalho da faculdade? No trabalho da faculdade a gente tinha um elevador de 3 andares. Nesse elevador, a pessoa podia pegar, apertar o botão 1 e ir para o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, o andar que ela quisesse. Ok, só que como se faz o elevador parar num exato instante, num exato momento? Tendo os micro switches aqui atrás para alterar o valor desse pino e desligar o motor. Isso é muito interessante porque é justamente assim que os elevadores mais antigos funcionavam. E através do código que ele estava utilizando antigamente, ele não estava conseguindo fazer isso. Com isso,
ele vai pegar e vai ficar lendo esse pino até esse micro switch pegar e acionar. Aí sim ele vai desligar o nosso motor, no caso do elevador, não no caso do nosso exemplo. Entendido, pessoal? Isso é algo que eu vejo muita pouca gente falando, então eu acho que seria interessante esclarecer para vocês. Também o pessoal da minha faculdade me assiste bastante e é bem legal pensar dessa forma. Você pode usar isso no while, no if, no switch case, praticamente em qualquer forma do C. O while principalmente, ok? É muito interessante ficar vendo quando uma condição vai ser executada e quando for executada desligar. Se você colocar o digital read fora disso aqui, babou-se, não vai funcionar. Tem até como fazer funcionar, mas só que é mais complicado do que fazer o correto pelo nosso ponto de vista. Então é isso, queria deixar essa pequena dica aqui de Arduino para vocês. Um abraço e até a próxima. Deixa aquele like aí para ajudar o canal.